Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, Roberto? Como é que está você? Firme? Tudo tranquilo, tudo joinha. Nós vamos iniciar uma live aqui a respeito de uma relação entre o livro Pequeno Príncipe e uma relação com a física quântica. Vamos ver se a gente consegue fazer esta relação, tá? Sejam bem-vindos, Primazia, Físico, como é que tá você? Tudo tranquilo? Tudo bem? Bom dia. Oi, Alma. Bem bom, bem tranquilo. Pois é, o nosso anfitrião hoje, pelo jeito, não sei o que houve. Então eu resolvi começar já. Vamos começar a fazer essa live. Veja, eu não estou muito bem adaptado a fazer essas lives. Geralmente eu sou convidado, né? Então algumas coisas talvez não deem certo, tá? Então me perdoe. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que Antoine de Saint-Exupéry, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, ele é a criança que está dentro de cada um de nós. É a criança que merece realmente ser olhada por nós. Antes de começar essa live, eu quero falar com vocês algumas coisas. Eu quero recitar para vocês, eu quero contar para vocês um poema do Taiguara, em que esse poema é um dos mais bonitos que eu conheço. Me permitam. O tempo passa, atravessa as avenidas, e o fruto cresce, e pesa e enverga o velho pé. O vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta. Pode não ser esse calor o que te faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca. Ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é o teu jardim, se você crê. Que a sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens para o seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros e ensine sonhos a quem não pode amar sem dor. E que o passado abra o presente para o futuro, que não dormiu e preparou o amanhecer. Então, que as nossas crianças cantem livre, cantem soltas, para que nós consigamos ver e tentar fazer um mundo muito melhor. A minha pergunta dentro do que nós vamos chamar de Pequeno Príncipe é a seguinte: que mundo nós vamos deixar para as nossas crianças? O que é que nós vamos fazer com esse novo mundo? Como é que vai ser esse novo mundo? Então é um fator extremamente importante que nós temos que pensar a respeito do que é, como é e o porquê é esse novo mundo. No livro tem uma citação muito interessante em que nós podemos dizer que todas as nossas crianças ficam esperando. A citação é a seguinte: se você vem a qualquer hora, como é que eu vou saber a hora de preparar o coração? Então vamos começar a nossa live
falando a respeito do que vem a ser o sentimento. Bom dia a quem ainda está entrando agora. Muito obrigado por estar me dando a honra de estar aqui. Então veja, você sabe qual é a diferença entre sentimento e emoção? De uma maneira geral, nós podemos dizer que as pessoas confundem o que é sentimento com o que é emoção. Agora veja, sentimento é quando você sente pelos órgãos do sentido. Por exemplo, você está me vendo agora. E você me ver agora é um sentimento, porque é um órgão do sentido. Ou você está me escutando agora. Estar me escutando agora é também um órgão do sentido. Compreende? Então, sentimento é tudo aquilo que vem pelo órgão do sentido. E emoção? O que vem a ser a emoção? Emoção é tudo aquilo que te move em direção a alguma coisa ou a alguém. Certo? Então, por exemplo, o medo é uma emoção. Porque ela te move. Quando você, por exemplo, imagine que você está no fundo do mar, mergulhando, e de repente você vê um tubarão, você não vai ter o sentimento, meu Deus, será que eu estou vendo um tubarão? E esse tubarão está vindo atrás de mim? Não. Você simplesmente vai fugir. Certo? Se é certo, se é errado, a gente não sabe. Você simplesmente vai fugir. E sendo dessa maneira, você simplesmente fugir, você tem uma emoção, uma emotibilidade. Então, sentimento é aquilo que você sente pelos órgãos do sentido. E emoção é aquilo que te move para algum lugar. Nesse sentido, é muito interessante nós falarmos sobre o relacionamento humano. Por quê? Porque o relacionamento humano, muitas vezes, ele vai fazer com que nós tenhamos sentimentos e emoções de uma forma misturada. O ser humano, de uma forma geral, ele mistura sentimentos e emoções. Então você pode me perguntar o seguinte, mas Jackson, eu sinto amor. Não, você não sente amor. Amor não se sente, amor se vive. Compreende? Por que o amor se vive e não se sente? Porque quando você tem amor propriamente dito, você vai ter uma série de reações químicas, uma série de coisas que aí sim você vai sentir. Então o amor, ele te promove, ele te manifesta alguma coisa, e essa coisa, que é uma série de substâncias químicas, é uma série de reações que vão ocorrer com o teu organismo, essa série de ações sim você vai sentir. Então nós, seres humanos, nós costumamos tanto sentir quanto nos emocionar. Nós podemos dizer, por exemplo, paixão e amor são coisas diferentes. A paixão ela é muito mais intensa porque as substâncias químicas também são mais intensas. Então há essas diferenças muito gritantes em termos do que é que nós vamos ter dentro dos nossos relacionamentos. Tá legal? Um outro detalhe também bem importante é que quando nós falamos em sentimento, nós falamos em percepção. Ora, se você olhar para fora agora, você vai ver que o nosso tempo te dá a percepção que alguma coisa está ocorrendo com o tempo. Por exemplo, o nosso tempo nos diz que talvez chova, ou que talvez faça frio. Essa percepção que nós temos é um negócio muito interessante. Por volta do século XIX, em meados do século XIX, a percepção ela nada mais era do que uma sequência de fatos pelos quais os estudantes da época, principalmente da psicologia, recém-criada psicologia, dizia que a percepção se faz pelos órgãos do sentido. Então, se eu vejo alguma coisa, eu percebo alguma coisa. Certo? Tanto é que George Berkeley,
que era um filósofo do século XVI, XVII, ele dizia que ser é ser percebido e perceber. Então ele dependia fundamentalmente dos órgãos do sentido. Mas isso daí foi mudado no início do século XX pela fenomenologia de Russell e pela Gestalt. A percepção, ela passou a ser não mais apenas pequenos pontos do qual você sentia pela audição, pela gustação, pelo olfato. A percepção passou a ser um todo. E esse todo é muito interessante, por quê? Porque a percepção ela só existe para nós quando nós temos e podemos dizer o conhecimento sensorial que nós temos. Então, quando eu vejo sensorialmente formas de suas totalidades e dou sentido a essas formas, eu consigo perceber essas formas. E nesse caso, perceba bem que é bastante curioso, porque percepção e sensação passam a ser exatamente a mesma coisa. Você veja, a Lígia aqui me perguntou o seguinte: eu não vejo o vento, mas eu percebo. É mais ou menos por aí. Porque na realidade, apesar de você não ver o vento, você tem a pele. E a pele te faz sentir o vento. Você tem os olhos, e os olhos te fazem lacrimejar perante um vento frio. E assim sucessivamente. Então, esse conjunto todo de percepção, esse conjunto todo de sentimento e emoção é que te fazem sentir a percepção, que te dão a percepção. Por isso que a percepção é uma vivência corporal. Eu sinto a percepção e eu me emociono com a percepção do que eu vejo. E isso é muito interessante, porque se fosse apenas os órgãos do sentido, eu perguntaria para vocês o seguinte: como é que um cego de nascença poderia fazer uma cirurgia e passar a ver? Como é que ele entenderia as cores? Certo? Então a percepção ela vai muito além de simplesmente nós termos na percepção única e exclusivamente os órgãos do sentido. Ela depende do nosso mundo interno, ela depende do nosso mundo externo, ela depende de uma série de circunstâncias. Por isso que ela é uma vivência corporal, ela é uma experiência dotada de um significado. Você só percebe aquilo que te dá significado, que você consegue projetar um significado. O próprio mundo exterior e não uma coleção de pequenas coisas isoladas. Então, por exemplo, quando você vê um carro, certo? Você não vê primeiro a cor do carro, depois as rodas do carro, você não escuta o ronco, não, é tudo junto. E toda essa totalidade é que te faz fazer a percepção das coisas. É muito interessante nós pensarmos, por exemplo, no que o nosso organismo nos diz em termos de percepção. Veja, a Lígia aqui colocou: você acaba usando um dos seus órgãos do sentido. Sempre. Por que sempre vai ser isso, Lígia? Porque isso é a forma do contato do mundo interno com o mundo externo. Nós, seres humanos, nós não somos uma coisa só. Nós somos tanto o mundo interno quanto o mundo externo. Nós dependemos da nossa historicidade. Por isso que uma definição de percepção que eu gosto muito é que a percepção depende das coisas e do nosso corpo. Depende do mundo e dos nossos sentidos. A percepção depende do exterior e do interior. Depende da experiência singular de cada um de nós. Porque, por exemplo, um determinado
ponto em que para mim é calor, para alguém pode ser frio. E aí eu cito Protágoras. Protágoras, ele era um filósofo em que ele dizia o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas. E o homem, sendo a medida de todas as coisas, daquelas que são porque são e daquelas que não são porque não são, ele faz essa conexão. Dentro do homem existe essa conexão. Veja, a Cíntia nos fala o seguinte, os órgãos do sentido, tempo e espaço, certo? Perfeito. É daí que nós vamos tentar fazer essa relação dentro da história do Pequeno Príncipe com a física quântica. Por quê? Porque a sensação ela depende fundamentalmente também porque ela envolve a nossa personalidade, ela envolve a nossa historicidade, envolve a nossa singularidade existencial. O nosso desejo, as nossas paixões, isto é, a percepção é a maneira fundamental pela qual você se coloca no mundo. Então a forma de nós nos colocarmos no mundo, Cíntia, é exatamente isso que vai formar a nossa percepção. Então, quando, por exemplo, vocês agora percebem que eu existo, por quê? Porque o mundo está me colocando perante vocês. Vocês estão me escutando, vocês estão sentindo as diversas reações que vocês estão tendo, e essas diversas reações provocam o que nós vamos chamar de motivação. É isso é a motivação. É a motivação para você estar aqui, é a motivação para você acordar mais cedo, é a motivação para nós continuarmos a lutar pela nossa vida. Junto com isso daí, surge um troço muito importante, mas muito importante. Você já pensou por que você pensa? O que é o pensamento, afinal de contas? O pensamento tem muito a ver com a percepção, certo? Então, quando você vê, por exemplo, uma rosa, certo? Que é o tema do Pequeno Príncipe, né? Quando você vê uma rosa, você pensa sobre a rosa, você dá um sentido a essa rosa. O pensamento, ele pode ser compreendido como sendo uma série, mas uma série muito grande, de processos e elementos em que uma pessoa projeta ideias, as relaciona de tal forma que elas constituem um todo com sentido. E você dá um sentido a esse todo, onde um dos principais elementos é a linguagem. E aí é que a coisa realmente pega. Veja, a Lígia aqui está nos perguntando o seguinte, na percepção também entra a nossa história de vida? Sem sombra de dúvida. Por isso é que, por exemplo, te dar um exemplo bem simples disso, Lígia. Assistir um jogo de futebol, para a grande maioria das pessoas, é fundamental. Tem gente ficando doente porque não tem futebol. Mas para algumas pessoas não tem significado algum. Certo? Então depende da nossa história de vida, sim. Tá? Depende mesmo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Então, a nossa história de vida, ela vai realmente fazer um arcabouço todo, e esse arcabouço todo que ela vai fazer é que vai nos dar uma percepção das coisas. E a percepção nos gera os pensamentos que nós vamos ter. Então, o pensamento, ele depende fundamentalmente do que nós vamos chamar de linguagem. Sendo assim, a linguagem torna-se essencial no processo do pensar. E isso significa que nós falamos dentro de nossas cabeças. Eu tenho certeza absoluta que quando eu te falei que nós falamos dentro das nossas cabeças, aí dentro da tua cabeça você escutou uma vozinha. Nossa, é isso mesmo. Esta vozinha é chamada de pensamento. O tempo inteiro nós pensamos, mesmo quando nós estamos dormindo. Não tem aquela da pessoa chegar e falar,
puxa vida, não estou pensando em nada. Se você não está pensando em nada, você já está pensando. O tempo inteiro o nosso pensamento vai funcionar. O tempo inteiro. Não existe instante na vida que nós não pensemos. É claro, existe algumas coisas que, por exemplo, podem acontecer de você ter um distúrbio neurológico. E aí você não faz as sinapses para o pensamento. Certo? Se você não faz as sinapses, aí a coisa começa a complicar. Porque realmente aí você deixa de pensar. Ontem eu estava comentando com a Alma, com a minha esposa, a respeito de uma vez eu estava dando uma aula de fotografia, e nessa aula de fotografia nós tivemos um aluno que não reconhecia o vermelho. Ele não sabia o que era o vermelho, porque no nossos olhos existem os três nervos ópticos, que é RGB. Nós enxergamos em RGB. O que é isso? É red, blue e green. O vermelho, verde e azul. É isso que nós enxergamos. Ele não tinha parte do vermelho. Então, quando ele via um objeto vermelho, ele via preto. Se ele via preto, porque é a ausência de cor, né, é o preto, como é que esse cara sentia o mundo? Foi uma experiência muito legal. Foi muito bom mesmo. A partir dali eu fiz alguns estudos sobre as cores e sobre uma série de coisas muito interessantes. Muito interessantes. Mas vamos voltar ao pensamento. Então a nossa linguagem ela passa a ser extremamente importante quando a gente vai se expressar. E pessoas que falam, por exemplo, 2 idiomas, elas pensam de 2 formas diferentes. Por exemplo, se eu te falar mesa no idioma português, é uma coisa. Table é outra coisa. Você raciocina de forma diferente. Possuir diversas formas de expressividade. Por exemplo, dizem que para você deixar um italiano mudo, basta prender as suas mãos. Eu sou descendente de italiano, eu falo muito com as mãos. Essa é uma expressividade. Eu posso me expressar de diversas formas. E você pode compreender essas formas. Ou então eu posso chegar para você e falar, olha, nós vamos nos expressar de formas diferentes. Compreende? Tudo isso vai formar um pensamento diferente dentro da tua cabeça. Esses pensamentos diferentes, e surge aqui um negócio fundamental. Por exemplo, se eu te pedir agora, pensa aí, pensa, tá? Pensa num automóvel, certo? Consegue pensar num automóvel? Dê cor para esse automóvel. Ponha pneus. Põe o modelo que você quiser. Significa dizer que se eu abrir a tua cabeça nesse instante, o automóvel vai estar lá dentro? Não. Então do que é formado o pensamento? Qual é a matéria que forma o pensamento? Pensamento ele é material ou ele é imaterial? O que é isso? E aí surgem algumas outras coisas. Você poderia me perguntar agora, tá, tudo bem, Jackson, legal, gostei da ideia do pensamento, mas como é que eu posso pensar mais? Cara, você pode pensar mais, você pode ter maiores conteúdos, como a própria Lígia falou, o arcabouço dos conteúdos. Eles podem ser dados através de leituras. Você pode... Alô? Tudo bem? Estão me ouvindo? Deu uma pausa no... Alô? Tudo bem? Dá um sim aí, dá um joinha aí para ver se está tudo tranquilo. Tudo joinha? Vamos lá. Então veja, se você lê muitos livros, se você fizer diversos cursos, se você vê muitos filmes, tudo isso aumenta a tua possibilidade de pensamento. Por exemplo, o livro Pequeno Príncipe, ele é fantástico para aumentar a tua possibilidade de pensamento. Justamente porque ele conecta várias coisas. E aí você poderia me perguntar o seguinte, para que serve o pensamento?
Para que serve essa vozinha? Veja, e eu não estou falando de esquizofrenia ou qualquer outra coisa. É a vozinha que você escuta aí dentro da tua cabeça. Para que serve esse pensamento? Esse pensamento serve para te colocar a tua percepção em contato com o teu mundo interno. Então você percebe, você pensa, entra no teu mundo interno. O mundo interno que eu estou falando é o mundo que está envolvido dentro do que nós chamamos de consciente e de inconsciente. Muitas coisas você pensa e você não sabe nem o porquê você pensou. Mas tenha certeza absoluta que o teu mundo interno sabe o porquê você pensou. Certo? Então é muito importante nós termos essa conexão entre o mundo externo e o mundo interno. Quando você pensa em alguém ou em alguma coisa, perceba que a grande maioria das vezes o pensamento não está parado. Existe um movimento. Você não pensa parado. Por exemplo, nesse exato instante eu tenho certeza absoluta que, como eu falei, você não pensa parado, teve gente que pensou em alguma coisa parada. Isto é movimento de pensamento. Compreende? E se existe esse movimento, existe uma imagem em ação. Ou será que isso significa que nós temos uma imaginação? Pois é. Quando nós pensamos, que é um dos grandes motivos de nós pensarmos, nós imaginamos as coisas. Ler O Pequeno Príncipe te faz imaginar mundos diferentes. Por exemplo, o Pequeno Príncipe, ele vivia num asteroide que era o B612. Primeira coisa que ele pergunta, será que existe mesmo esse B612? De onde é que foi tirado esse B612? Isso foi tirado numa imaginação. Então a imaginação, você já deve ter escutado falar que a imaginação daquele fulano é fértil. Por exemplo, o Kleber que entrou agora. O Kleber tem uma imaginação fertíssima. O que é que significa dizer que a imaginação é fértil? Imaginação fértil significa dizer que você pode ir a mundos totalmente diferentes dentro da tua cabeça. Você pode pensar coisas diferentes e pode ter percepções diferentes. Você pode ter sentimentos e emoções diferentes. Certo? Será que não existe aquela pessoa que de repente você vai pensar, puxa vida, será que aquele fulano gosta de mim? Ou então, será que aquela fulana ela está me dando bola? Tudo isso daí é imaginação. E o que você quer dizer com imaginação? O que é que você imagina? Por exemplo, nessa live, eu estou colocando diversas ideias, estou fazendo diversas perguntas. E o que é que você imagina dessas perguntas? Veja, para você imaginar, você tem que ter um sentimento e uma emoção. Esse sentimento e essa emoção, o conjunto, o arcabouço de sentimento e emoção vão acabar te gerando uma percepção. A percepção te gera pensamento e o pensamento te dá a imaginação. Olha que coisa fantástica! Existem alguns exercícios para você ativar a imaginação. Como é que eu posso ativar? Como é que eu posso melhorar a minha imaginação? Gente, um exercício que eu fiz logo que eu entrei na universidade foi o exercício da vela. Você pode pegar qualquer vela, uma vela qualquer, certo? E você vai olhar para essa vela e vai descrever tudo que você vê nessa vela. Vela apagada, claro, né? Então você vai colocar lá a vela é branca, ela é cilíndrica, ela é quadrada, ela é cor-de-rosa, ela tem símbolo, ela não tem símbolo, sei lá.
Vai descrevendo o que você vê da vela apagada. Depois que você fizer, mas tudo que você pensar a respeito disso, você coloca. Depois disso daí, você vai fazer o seguinte, você vai acender a vela. Ao acender a vela, você vai descrever tudo o que você pensar, tudo que você vai ver, tudo que você vai sentir a respeito da vela. Ela acesa, ela escorrendo, ela não escorrendo, ela derretendo, não derretendo, vê o tamanho, se o tamanho diminui, aumenta. Faça de tudo o que você puder, todas as descrições possíveis. Depois aí apague a vela. E novamente você vai fazer todas as descrições possíveis a respeito da vela apagada novamente. Então veja, você vai pegar a vela, vai descrever a vela apagada, você vai acender a vela, vai descrever a vela acesa, depois você vai apagar a vela de novo e vai descrever tudo que você vê. Eu quero ver, eu faço para vocês um desafio. Na época, na faculdade, eu inclusive recebi um pequeno prêmio, porque eu consegui fazer, nas 3 etapas juntas, eu fiz 78 observações a respeito da vela. Aí você vai dizer, Jacques, isso é impossível. Não, não é. Sabe por que não é? Porque muitas das observações foram imaginações. Prováveis, mas imaginações. Por exemplo, eu cheguei a descrever que a vela ela derretia a 0,5 centímetros por hora. Você acha que eu fiquei 1 hora medindo para ver se era 0,5? Não, mas pela velocidade da queima da vela, eu cheguei a esse número. Isso é imaginação. Você pode imaginar o que você bem entender. A imaginação é extremamente fértil dentro das nossas cabeças. E é para isso que nós temos que realmente imaginar as coisas acontecendo. Então, nós já vimos o que é a imaginação, o que é a percepção, o que é sentimento, o que é emoção. Então, novamente, para quem entrou agora, vamos pensar no seguinte, o Cleilior entrou agora. Tudo bem, veja, nós temos o seguinte, nós temos um sentimento, órgão do sentido, nós temos uma emoção, alguma coisa que nos move. Lembre-se, amar você não sente, amar você vive. Por quê? Porque ela é uma mistura de sentimento e emoção, certo? O amor é uma emoção, tá? Que te provoca sentimentos. Da mesma forma que tem sentimentos que te provocam emoções. Mas elas não são as mesmas coisas. Aí nós vimos o que era a percepção. Da percepção nós vimos o pensamento. E do pensamento nós chegamos agora à imaginação. Na imaginação é que as coisas realmente elas vão à frente. É a imaginação que realmente nos dá diversos pontos que nós temos que olhar para eles. Por exemplo, quando eu te falo em física quântica, a experiência fundamental da física quântica foi uma experiência imaginária chamada de a caixa de Schrödinger, ou o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger era uma experiência dada pela seguinte maneira. Na física quântica, nós temos um mar de probabilidades. Esse mar de probabilidades significa dizer o quê? Que tudo pode acontecer. Para tentar explicar isso daí, Erwin Schrödinger, ele imaginou uma caixa onde dentro dessa caixa tivesse um veneno radioativo e um gato com fome. A caixa está fechada, o gato está vivo ou está morto? Porque se ele comer um material radioativo, ele morre. Se ele não comer um material radioativo, ele vive. Então, o que é que está acontecendo com esse gato? É uma possibilidade. É a caixa de Schrödinger.
No Pequeno Príncipe, quando ele chega à Terra, ele pede para o mecânico de avião desenhar uma caixa e colocar um carneiro dentro da caixa. Primeiro ele pede para desenhar um carneiro, perdão. Pede para desenhar um carneiro. E o mecânico lá do avião, ele descreve, ele faz vários desenhos de vários carneiros. E ele fala, não, não é isso que eu quero, não, não é isso que eu quero, não, não é isso que eu quero. De repente, o mecânico desenha uma caixa fechada. Daí o Pequeno Príncipe fala para ele, é isso que eu quero. Por quê? Porque na realidade, esse carneiro é um carneiro imaginário. Da mesma forma que o gato Schrödinger, ele é um gato imaginário. Schrödinger não colocou gato algum dentro da caixa. É apenas uma experiência para dizer que existe um mar de possibilidades. E que você, nós, cada um de nós, é que vamos dar a essa possibilidade uma vazão, uma versão do que é que nós queremos com essa possibilidade. Aí o Pequeno Príncipe leva essa caixa para o planeta dele. E quando ele leva a caixa para o planeta dele, ele fica preocupado. Será que o carneiro vai sair da caixa e vai comer a rosa? Como é que vai ficar isso daí? O que é que vai acontecer dentro disso daí? Então, será que o carneiro comeu a rosa? Será que o carneiro não comeu a rosa? Veja, é tudo uma probabilidade. Apenas uma probabilidade. O mundo que nós estamos inseridos, o mundo que nós vivemos, ele é um mundo de possibilidades, de escolhas. Agora, é extremamente importante para nós termos a ideia de que quando eu escolho alguma coisa, as outras coisas que eu não escolhi, não é que eu perdi. Não, eu não perdi nada. Essas outras coisas que eu não escolhi, elas deixam de existir dentro de um sistema de probabilidades. E se elas deixam de existir, é evidente que essas escolhas eu não as posso mais fazer. Ou eu faço uma escolha, certo? Ou eu não faço escolha alguma, que por si só já é uma escolha. Já é uma possibilidade. Então, por exemplo, se você escolher comer macarrão, por exemplo, com arroz, você está optando por um prato de comida diferente de você comer arroz com feijão. Aí alguém poderia falar, tá, tudo bem, e se eu por um acaso quiser comer arroz, feijão e macarrão? Tudo bem, a escolha é tua. Você é que vai ter as suas escolhas. Agora saiba que se você comer arroz, feijão e macarrão, dificilmente você vai comer churrasco, que era uma outra possibilidade. Ou dificilmente você vai não comer nada, que era outra possibilidade. Então, quando o Pequeno Príncipe se preocupa com a caixa, com o carneiro, se perguntando, será que o carneiro vai comer a minha rosa? Ele está se preocupando exatamente com as possibilidades de ocorrência de alguma coisa. Aqui surge uma discussão extremamente bacana. Certo? Que essa discussão nós poderíamos ter uma live inteira só para falar sobre ela. Será que existe destino? Né? Os árabes, eles têm uma palavra que chama-se maktub. Tudo está escrito. Mas se tudo está escrito mesmo, será que eu preciso fazer alguma coisa para viver? Porque está escrito. É muito interessante. Essa discussão que recai também dentro da física quântica é uma discussão muito interessante de você pensar. Quais são os limites que nós temos para o nosso
para as nossas escolhas? Será que eu tenho que me arrepender de uma escolha? E aí eu posso te falar o seguinte, gente. Não existe acerto, não existe erro. Por mais que você tenha errado, por mais erro que você tenha cometido, entenda que você na realidade não fracassou. Entenda que você na realidade teve um aprendizado. Como a Lígia falou lá atrás, como a Cíntia também colocou lá atrás, isto vai fazer um arcabouço. Isso vai fazer alguma coisa que você está aqui agora em função dos teus acertos e dos teus erros. E isto daí te constrói a história de vida, te constrói a tua historicidade. Então é fantástico a gente pensar sobre isso daí. E é aí que surge um negócio muito interessante. Quando nós éramos crianças, nós imaginávamos amigos invisíveis. Nós imaginávamos mundos mágicos. Nós imaginávamos seres fantásticos. E aí a gente vai crescendo. E ao ir crescendo, com o desenvolvimento da nossa capacidade mental, o que vai acabando a acontecer? A vida vai... nós tínhamos antes a capacidade de extrapolar os nossos limites. Para a criança, não existe muro alto. Para a criança, não existe várias outras coisas. Realmente, Lígia, tem gente que ainda vê amigos invisíveis, que ainda vê amigos imaginários. Eu, esses dias, inclusive, estava brincando aqui na clínica, que me perguntaram a respeito de qual seria a mitologia do Mickey Mouse. Eu falei, não, mas o Mickey Mouse é verdadeiro. Ora, gente, nós temos que liberar o nosso lado criança. Nós temos que deixar de vez em quando, principalmente no mundo da forma com que nós estamos vivendo. Veja, eu não estou te dizendo que você tem que desenvolver a síndrome de Peter Pan, de nunca crescer. O que eu estou te dizendo é que realmente o lado criança, o lado de brincar com as coisas sérias da vida, ele tem que existir. Porque se ele não existir, cara, a vida vai ficar muito medíocre. Veja, medíocre não necessariamente no sentido pejorativo da palavra, mas medíocre da vida da média. A média da população vive uma vida dentro da média. Nós, como seres pensantes, nós temos que ir além disso daí. O Pequeno Príncipe, ele colocou um negócio muito legal, mas muito legal mesmo, aonde ele diz o seguinte: puxa vida, a vida de adulto é chata. Por que é chata? Porque nós não nos permitimos brincar. Nós não nos permitimos viver de forma mais leve, de vivermos de forma mais suave. E aí a gente começa a usar um monte de desculpa. Nós começamos, inclusive, a procurar desculpas. Certo? E essa procura de desculpas, então, porque a minha terapeuta falou que eu não posso fazer tal coisa. Cara, você é livre para fazer o que você bem entende, até seguir a sua terapeuta. Ou seu terapeuta. Não estou dizendo com isso que a terapia é ruim. Não, ao contrário. Eu penso particularmente que todos nós na nossa vida, um dia nós teríamos que fazer uma faculdade de administração e uma terapia. Uma análise de como está a tua vida, por que está a tua vida, aonde você quer chegar, como você quer chegar. Então, que as crianças cantem livre pelos muros. Certo? E esses mundos invisíveis
Eles devem existir. Esses amigos invisíveis, eles vão te fazer extrapolar limites. E com isso, muitas pessoas pararam de ter isso na vida. Quando elas param de ter isso na vida, elas param de sonhar. E se elas param de sonhar, a vida se torna melancólica e totalmente sem graça. A Lígia aqui está dizendo, olha, para a criança que tem muita curiosidade, o que está faltando nos adultos de hoje? A curiosidade é fundamental. Por exemplo, tem uma frase muito legal que é a seguinte, a curiosidade matou um gato. Eu posso te dizer que isso jamais vai acontecer. Por quê? Porque gato não é curioso. Nós, seres humanos, nós somos curiosos. Se você pegar uma bola de lã e jogar para um gato, o gato vai atrás da bola sem se importar de onde a bola está vindo. Agora, se você pegar uma bola e jogar para uma criança, a criança vai olhar de onde é que veio a bola. Essa é a grande diferença. A criança tem curiosidade. É por isso que a criança mete o dedo na tomada. É por isso que a criança se machuca com insetos. E deve acontecer isso, claro, nos seus limites, nos seus cuidados, né? Por quê? Porque isso é que vai te dar uma diferença na vida. Isso vai te fazer imaginar. É através do pensamento, é através da imaginação e da criatividade que você poderá resgatar a tua criança interior. A criança que ainda vive dentro de você. Solte sua criatividade. Se tiver que cantar, cante. Porque a criança canta. Independente de críticas. Dane-se quem te critica. Você não está cantando para ganhar dinheiro. Você está cantando para ficar de bem com a vida. Dance, brinque, vire cambalhota, faça estrela, faça o que... Só cuidado com a idade, né? Por exemplo, se eu for fazer estrela, não vai dar certo isso daí. Certo? Mas vive, solte a criatividade. Para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando você vê um filme, não veja o filme única e exclusivamente pela história que o filme apresenta. Tente imaginar, tente pensar. Por quê? O criador do filme, o produtor do filme, criou aquele filme. Por exemplo, antes de ontem, perdão, fez 35 anos do primeiro filme De Volta para o Futuro. 35 anos. Há 35 anos atrás. Por quê que o Steven Spielberg fez esse filme? Certo? Então, comecem a imaginar, comecem a abrir as portas de um novo mundo. Comecem a cativar, a agradar-se. Se cativem. Crie, haja, atue na tua vida. Afinal de contas, se a tua vida fosse um filme, que nome você daria para esse filme? A Alma diz aqui o seguinte: as crianças são mais livres para deixar os pensamentos aflorar. Os adultos ficam se policiando para estar centrado. Como somos tolos. Na realidade, isso que você acabou de escrever, Alma, chama-se neurose. Nós vivemos a neurose de um mundo adulto. Nós não deixamos a nossa criança interna aflorar. Esse afloramento da criança interna, ele é extremamente importante para nós. Nós temos que resgatar. Existe uma terapia que ele resgata a criança interna. É muito gostosa de se fazer essa terapia, porque você passa a ter um contato com um mundo
que muitas vezes você esqueceu. E aí alguém poderia falar, mas Jackson, essa live é de motivação ou essa live é de física quântica? E quem disse que eu não tenho que estar motivado para produzir o salto quântico? Eu tenho que acreditar nas coisas que estão ao meu redor. Porque eu tenho pensamento, eu tenho sentimento, eu tenho percepção, eu tenho emoções. A Cíntia escreve aqui, linda live para iniciarmos a semana. Gratidão. Muito obrigado, Cíntia. E para encerrar agora, eu vou falar uma frase do Pequeno Príncipe, me permitam aqui. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que tu cativas. Então, gente, se torne responsável por você mesmo. Se torne responsável pela tua vida. Haja agora. Agora é o momento de agir. Muito bem. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que você queira me perguntar? É isso daí, Lígia. Tem que acreditar mais em si mesmo, sim. Porque a crença que nós carregamos em nós mesmos é a crença que vai te sustentar perante as dificuldades da vida. Certo? E existem duas coisas que são fundamentais na nossa vida. A primeira coisa fundamental é que quando você inspira a primeira vez, você nasceu. Quando você expira, é porque você morreu. Da tua primeira inspiração para a tua última expiração, passou toda uma vida. E é exatamente isto que nós temos que pensar. O que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas e deixando para as nossas crianças? Gente, provavelmente em bem pouco tempo vocês vão receber da gente um e-mail para participar de um webinar a respeito de física quântica. Eu estou também bolando, juntamente com o Felipe, um curso de física quântica e espiritualidade, certo? E olha, eu estou quebrando mais um monte de paradigmas meus ao falar de física quântica e espiritualidade, tá? E logo, logo, vocês também vão receber um curso de psicologia analítica, para você saber o que é arquétipo, de onde é que eu tiro algumas ideias que a gente está tendo. Tá ok? Para vocês que estão me acompanhando até agora, são 9 horas, nós começamos, deve ter uns 5 minutos. Eu acredito que o mundo vai ser melhor quando eu for melhor. Eu tenho que ser, como diria Mahatma Gandhi, eu tenho que ser a diferença que eu quero ver no mundo. Com imaginação, com propriedade, com justiça, ética e amor. Nunca esqueçam, o amor é a chave mestra da nossa vida. A verdade sem o amor é crueldade. O amor sem a verdade é pura ilusão. Agora, quando você junta amor e verdade, aí você tem a realização. Um bom dia para vocês. Muito, muito, muito obrigado por estarem aqui e um grande abraço. Essa live não vai ficar gravada, tá? Ela não vai estar gravada, tá? Eu esqueci de pôr aqui para gravar. Me perdoe, como eu falei, estou começando a fazer agora, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e um grande abraço. Muito obrigado.